dos episódios mais emocionantes dessa temporada inteira de The Last of Us. E eu acho que depois desse episódio, a percepção de muitas pessoas pode mudar. E se não mudar, não tem problema. Ninguém é obrigado, obviamente, a gostar de tudo e nem toda obra pode ser para um determinado público. Tá tudo bem não gostar. O fato é que eu preciso dizer o óbvio que a gente é obrigado a respeitar, até por questão de civilidade e também por questões jurídicas, tá? Mas não é sobre isso que eu quero falar sobre esse 6º episódio de The Last of Us, penúltimo episódio da 2ª temporada, que trouxe de volta Pedro Pascal na pele de Joel, trazendo uma coisa assim super emocionante nesse episódio, trazendo a alma e toda a essência do 2º jogo. Muita gente reclamava de peso emocional e eu concordo, teve alguns momentos que a Ellie na série não me passava tanto um peso assim de vingança e tristeza, como eu já falei em outros vídeos, mas a gente conseguia perceber pelo menos algo bem mínimo ali. Pelo menos eu conseguia perceber algo mínimo. Não tão forte quanto no jogo, mas eu conseguia perceber algo, mas eu queria um aprofundamento maior. A gente percebe isso na relação dela com a Nora no hospital e a gente consegue perceber ainda mais claro nesse episódio. Uma coisa que eu vi muita gente reclamar na internet é a decisão de terem trazido a cena da varanda da Ellie tentando perdoar o Joel antes, né, na véspera do falecimento dele, tentando perdoá-lo para eles poderem seguir em frente. Eu entendo porque essa cena específica, para quem não sabe, eu não vou dar spoiler, mas é uma das cenas mais importantes que a gente tem, mas ela fica bem pro final do jogo. Novamente, não vou dar spoiler, mas quem tiver jogado vai entender o que eu tô falando. Fica bem pro final do jogo e ele tem um impacto emocional gigantesco, o acontecimento, né, dessa cena. Mas eu entendo colocarem por agora, até porque Pedro Pascal tem outros contratos, né, tem outros planos para ele. Então não dá para ficar segurando um contrato ad eternum assim. Pode ser que futuramente eles possam priorizar a presença do Pedro Pascal em algum momento? Pode ser que sim, a gente não sabe, porque não foi gravada ainda a 3ª temporada. Mas eu vou fazer até um vídeo à parte sobre isso, depois do final do episódio, né, do último episódio no caso, mas do final da temporada. Depois eu vou fazer um vídeo a respeito do que eu acho que pode vir na 3ª temporada, principalmente pra galera que não jogou o jogo, saber mais ou menos o que encontrar. Obviamente sem ficar entregando muitos detalhes da trama para não estragar a experiência, mas trazendo um pouco de clareza do que pode vir. Além, é claro, de fazer um recorte assim geral da temporada como um todo, que eu acho necessário. Mas fato é, voltando ao assunto, que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, porque a 3ª temporada não foi gravada. Mas creio que, como eles presumem que eles podem não ter, e eu falo a produção, todo mundo, podem não ter a presença do Pedro Pascal por ele estar envolvido em outros projetos, principalmente com a Marvel agora, acredito que eles decidiram trazer essa cena antecipadamente, e digo assim, para quem não jogou o jogo, antecipadamente demais. Mas enfim, tá tudo certo, é compreensível e também traz um peso gigantesco emocional. Traz um peso emocional de uma forma como se fosse a última gota d'água para mostrar o quanto aquela perda significa para Ellie na série. No geral, o episódio inteiro é feito baseado em flashbacks, tem algumas mudanças super significativas com relação ao jogo. Um exemplo do episódio de ontem, a Ellie percebe que ele mentiu com relação ao evento do hospital, que foi o último episódio da 1ª temporada. Ela percebe que ele mentiu por conta do evento Eugene. Então, ela vê ali naquela relação dele falando com a terapeuta que o Eugene tinha, né, se lidado com ele mesmo para preservá-la, em vez de falar a verdade. Eu creio que isso é uma maneira muito única e uma maneira muito acertada de você mostrar, sem trazer aquele embate hospital, né, mas trazer um embate muito mais profundo, do tipo, você tá mentindo pra mim de novo, você fez isso de novo, você vai continuar fazendo isso com mais outras pessoas. Além também da gente ter tido uma camada emocional enraizada na família do Joel, que eu considero algo muito importante, porque a gente consegue ver que desde aquele momento, desde aquele passado, desde quando ele era adolescente, ele tem esse complexo de salvador, complexo de salvar outras pessoas que ele se importa.
seja o irmão, seja a Sarah, seja a Ellie. No jogo, isso já não acontece dessa maneira. No jogo, para quem não jogou, contando aqui rapidinho, no jogo a Ellie vai até o hospital para tentar entender e ela descobre gravações e ela consegue ouvir as gravações para entender o que está acontecendo com relação à cura. Ela confronta o Joel e o Joel conta a verdade para ela de que, de fato, ele salvou a Ellie, né? No caso, no entender do Joel. É uma cena muito bonita, é uma cena muito forte, é uma cena que foi feita em flashback no jogo, mas que não tá presente na série. E que bom que não tá presente na série. Que bom que eles fizeram de uma outra maneira, até porque tirar ela de Jackson e colocar ela no hospital tem muitas questões, né? Porque como é que ela teria chegado ao hospital sem ninguém ter visto, ou o grupo da Abby não ter visto? Então, assim, teriam muitas outras questões que precisariam ser respondidas. Então, em vez de explorar essa parte, só trocaram a maneira. Então, eu gosto dessa decisão, acho boa. E também acho interessante trazer, por agora, o dilema dos dois, o encontro dos dois. E também acho importante trazer agora o encontro dos dois com relação a tentar perdoá-lo, né? Então, é muito bonito e você consegue ter mais clareza também das atitudes da Ellie nos próximos eventos, no próximo episódio. Porque conforme o trailer, o bicho vai pegar ainda. E no último episódio teremos, ao que tudo indica, cenas importantíssimas do jogo. Que caso você não tenha jogado, não vou comentar, mas quem jogou já sabe o que vem por aí. Eu tenho gostado muito dos rumos que essa série tem tomado, são rumos diferentes. Tem certas coisas que eu acho que não tem um impacto tão grande como deveria ter, mas avaliando num todo assim, acredito que esse episódio tenha explicado muitas coisas. A cena da varanda com a Bella e o Pedro Pascal é uma cena incrível, uma cena super emocionante. O Pedro Pascal e a Bella Ramsey brilharam muito, eles atuaram muito bem, fiquei muito feliz daquela cena ter sido feita à altura. Para quem não sabe também, o diretor desse episódio é o Neil Druckmann, que é o criador da série, então assim, já aumenta ainda mais a emoção. Dá pra ver que aquele episódio foi muito bem cuidado, até porque é o criador do jogo que tá tomando conta daquilo ali, então é óbvio que seria bem feito, porque está na mão dele. Temos muitas coisas ainda a serem respondidas, temos muitas questões ainda para verificar com relação à série como um todo, se realmente a série está aquém do que era esperado. É uma história muito complexa, tem muitas camadas, a história do jogo é muito complexa, é muito extensa, muito detalhada, tem muita coisa ali, que inclusive quando era um jogo, muita gente reclamou muito. E muita gente continua reclamando por conta da série. Então, assim, reclamações vão existir, críticas vão existir, mas como eu falei, não dá pra desrespeitar. Seja quem for, seja o elenco, seja o criador de conteúdo, que goste, que não goste, seja quem for. Cada um tem a sua opinião e tá tudo bem. Você pode não estar gostando da série, eu tô gostando, ou eu poderia não estar gostando e você poderia estar gostando, e tudo certo. Seguimos em paz e prontos para assistir o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você tem achado dos episódios e principalmente se você ficou emocionado. E comenta também as suas expectativas para o próximo episódio. Minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com a minha newsletter, então se inscreve, me segue por lá, principalmente na newsletter, que é onde eu coloco as críticas em primeira mão. Então antes de vir para cá todas as críticas em vídeo, elas sempre estarão por escrito lá, gratuitamente no seu e-mail. Então se inscreve para não perder. É isso, até o próximo vídeo e tchau!